Olá, meu nome é Bruno. Nosso grupo é responsável pelo tema A Constituição Política de Carl Smith. A gente fez um slide para uma questão de organização mesmo, para ficar mais visível. E como você já tinha dito, Lucas, realmente tem muito conteúdo sobre ele, sobre as suas obras, e a gente até ficou um pouco perdido, como que a gente iria direcionar o trabalho. E a gente encontrou um artigo muito bom sobre o Smith. A gente decidiu por fazer a divisão das partes, né, do tema de acordo com esse trabalho. No final a gente vai citar ele certinho, né, e é isso. Vou iniciar a apresentação. Vamos falar um pouco sobre o decisionismo e o ocasionalismo romântico. No ocasionalismo romântico, está residido na segunda matriz conceitual que a gente disse logo acima. Carl Smith identifica a existência de uma tendência geral à despolitização e neutralização, uma marcha em direção ao terreno neutro da economia e da técnica. Tal neutralização da vida política passa a evidenciar de maneira mais clara a partir da emancipação política da burguesia e ganha seu caráter mais forte na moderna democracia industrial de massas. A partir de então, vai ocorrer o processo inverso, que caminha para uma total politização da sociedade e de todos os seus setores. Dentro dessa nova tendência, surgem os estados totalitários da União Soviética, do fascismo, da Itália e da Alemanha nazista, os quais foram uma grande novidade para a teoria política da época. Nesses estados, até mesmo esferas da vida privada, da vida particular, passaram a se politizar, como é o caso, por exemplo, da legislação racista, que regula atos como casamento, reuniões, etc. Em razão de tal diagnóstico do mundo moderno, muito próximo ao desencantamento do mundo, analisado por Weber, e das afinidades de ambos com certo niilismo de matriz nietzschiana, Schmitt será considerado por Habermas como o verdadeiro filho espiritual de Weber. Schmitt jamais afirma qual seria a realidade central da sua época, muito embora ele reconheça que nos últimos 4 séculos o centro espiritual da existência humana tenha mudado 4 vezes. A primeira foi da teologia para a metafísica, depois foi para a moral humanitária e, por último, a economia. Para Schmitt, o romantismo é o elemento central para a compreensão dessas mudanças do núcleo espiritual da sua época. Nele encontra-se as tensões entre a transição do predomínio da moral humanitária do século XVIII para a economia técnica do século XIX. O decisionismo schmittiano dos anos de 30, né, de 1930, é uma grande medida para uma resposta ao processo de fragmentação política e despolitização que foi gerado pela ascensão da burguesia e das ideias liberais. Karl Luft, não sei se estou pronunciando corretamente, ele chama atenção para o fato de que o pensamento de Carl Smith, ao menos seus trabalhos produzidos durante os anos 20, tem grande afinidade com o pensamento romântico, em particular com os seus mais notáveis representantes, Adam Miller, que é o criador da teoria do estado total. Para Smith, o caráter essencial dos românticos é o fato de que esses, qualquer coisa, pode se tornar o centro da vida espiritual, e isto porque eles não têm para si mesmos nenhum centro. E para o decisionismo schmittiano, não há um fundamento metafísico, teológico ou baseado numa moral humanitária, como ocorreu nos séculos XVI, XVII e XVIII. No pensamento dele, dos anos de 1920, não há fundamento para a decisão moral. Nesse sentido, pode-se dizer que nessa fase, Smith ele assume uma posição muito próxima de um relativismo moral, inspirado em Nietzsche, ou mesmo de um ceticismo moral inspirado em Hobbes. Também é importante dizer que, contudo, especialmente a partir do século de 1930,
Smith admitirá que as instituições sociais atuam como fundamento ou menos como parâmetro para as decisões morais. Ao admiti-lo, Smith explicita os fundamentos cristãos e conservadores do seu pensamento, afastando-se da caracterização do pensamento puro dos anos 1920 anteriores. Ocorre, porém, que a sociedade, como ponto de referência da decisão moral, não atendeu aos requisitos de um fundamento metafísico imutável. Será ela sem uma referência cambiante e que se repensa a cada instante. E tal como Hobbes, o decisionismo de Smith não há um fundamento para a autoridade que decide e cria direito. Para o jurista alemão, nem a moral nem o direito têm um fundamento metafísico claro e transparente. Agora, romantismo e catolicismo conservador. Até aqui a gente salientou o caráter romântico ocasionalista do decisionismo. Porém, importa também analisar as diferenças entre ocasionalismo e decisionismo. Para Smith, o pensamento político romântico é caracterizado pelo eterno diálogo, pelo debate sem fim que bloqueia a decisão, típico do pensamento liberal burguês. O Carl Smith, na introdução de seu estudo sobre o parlamentarismo, ele revela um pressentimento pessimista no sentido de que uma discussão objetiva dos conceitos políticos possa encontrar pouco interesse e pouca compreensão. Nesse texto de 1923, ele pressente os riscos de uma ditadura decisionista, que estaria por vir na Alemanha, nos anos 1930. E por último, na minha parte, o decisionismo mitigado. Para Karl Loft, a decisão política de Smith não é como uma decisão religiosa, metafísica, moral, uma decisão para um determinado setor da realidade que possa dar uma orientação. Não é senão uma decisão pela decisão, qualquer que seja o fim, porque essa consiste já na essência da politicidade. Para ele, para Smith, a decisão soberana acaba com o caos e instaura uma normalidade que vai mudar de acordo com a dinâmica de cada instituição. Nesse sentido, a vida social da ordem concreta influenciaria diretamente a decisão soberana, que, dessa forma, não mais seria fruto de um puro e simples nada. De qualquer forma, tais ideias sobre o decisionismo institucionalista, o pensamento da ordem concreta, somente ficarão claras e explícitas nos principais textos dos anos 1930, em particular na obra sobre as três formas do pensamento jurídico, de 1934, e a obra Estado e Movimento do Povo, de 1934. O decisionismo mitigado de Smith, a partir de 1930, ele se caracteriza basicamente pela reelaboração do ocasionalismo dos anos 1920, que agora encontra um fundamento social, que é a ordem concreta, e político, que é a organização dos estados e instituições, segundo o critério de diferença entre o amigo e o inimigo político. Por fim, é importante notar que numa teoria radicalmente decisionista, como apresentada por Schmitt nos anos 1920, para qual o Estado é o status político de um povo, surge o problema de saber qual é a relação entre o Führer, que decide soberanamente, e o povo. Existem fortes motivos para crer que o Schmitt não foi um grande teórico do direito nazista, apesar de ter sido um grande jurista alemão que aderiu ao nazismo, o que lhe valeu o reconhecimento como jurista emérito do Terceiro Reich. Por outro lado, é claro que a insistência de Schmitt sobre a necessidade de uma homogeneidade entre o povo para a existência de uma identidade entre o Führer abriu espaço para uma interpretação racista e até mesmo antissemita da sua teoria do direito. Por fim, também é importante destacar que Schmitt foi um dos grandes críticos da democracia liberal e defensor da ditadura como forma de superação da indecisão política, o que acabou aproximando o seu pensamento com o pensamento
nazista. Bom, aqui na parte de Estado e princípios, a posição central do Estado se observa na sua condição de mediador. Então, o Estado é uma potência mediadora, capaz de introduzir e representar uma ideia no campo de força de uma realidade concreta. Em outras palavras, não é um indivíduo, mas sim o Estado que é capaz de ser portador e realizar a ideia do direito. Parafraseando uma frase de Carl Smith, Estado é um determinado status de um povo e o status da unidade política. O princípio da identidade define-se pela presença imediata do povo como governante, ou seja, um povo capaz de uma forte atuação política em sua realidade imediata. Dizendo uma outra frase de Carl Smith relacionada ao princípio da identidade, o povo presente consigo mesmo, como unidade política, quando, em virtude de consciência política própria e vontade nacional, tem aptidão para distinguir entre o amigo e o inimigo. Já o princípio da representação parte da ideia de que a unidade política do povo em si nunca pode se achar presente em uma identidade real. E por isso ela tem que estar representada pessoalmente por homens. Outra frase também de Carl Smith relacionada ao princípio da representação é: a monarquia absoluta é, em realidade, a representação absoluta e se baseia no pensamento de que a unidade política só pode ser realizada mediante a representação. Sobre ditadura comissária e ditadura soberana, na ditadura comissária, ela possui um intuito reformista e provisório, e Carl Schmitt destacou que um ditador comissário pode aceitar o encargo para resolver situações de crise. Então, uma ditadura comissária poderia trazer uma previsão legal de suspender a ordem jurídica a fim de garantir e preservar a ordem jurídica, ou seja, uma determinada Constituição vigente pode ser suspensa até que volte à normalidade e essa própria Constituição possa ser novamente posta em vigor. A ditadura soberana, ela possui um viés revolucionário e duradouro advindo do povo e ela visa criar as condições para que uma verdadeira Constituição se torne possível. Ela tem 3 traços característicos. O primeiro, ela se impõe num momento de crise, quando um estado de coisas está ameaçado. Segundo, o ditador é nomeado pelo soberano para exercer uma missão específica e fora desses limites o seu poder acaba, do ditador. E terceiro, o ditador pode, no exercício do seu poder ditatorial delegado, suspender a Constituição e as leis, mas não pode anular as leis que já foram emanadas. A democracia, para Carl Schmitt, é baseada no princípio da identidade. Ele entende que democracia é uma forma política que corresponde ao princípio da identidade, quer dizer, identidade do povo em sua existência concreta consigo mesmo como unidade política. Em outras palavras, a democracia é a identidade dos governantes e governados e dos que mandam e que obedecem. Ela pressupõe uma igualdade substancial que unifique um povo. Nesse sentido, a democracia não pode se sustentar sobre uma igualdade universal que tenha como critério simplesmente a humanidade. A democracia é a dominação do povo sobre si mesmo. Bom, sobre a Constituição de Weimar, Carl Schmitt fez uma crítica ao artigo 48, que, em resumo, diz que pode-se suspender os direitos fundamentais em caso de ameaça à segurança e ordem pública. Carl Schmitt se opôs a isso, alegando que se numa democracia o poder emana do povo, que é o titular do poder constituinte, que se vê nessa Constituição de Weimar é uma ordem contraditória em que pessoas que não têm soberania desempenham atos de soberania.
Infelizmente, no nazismo, Carl Schmitt se aderiu em 1933 e, nesse período, ele oscilou entre defender as suas teses em apoio a uma ditadura conservadora, apontando os riscos de uma ditadura comandada por Hitler, e defender abertamente o novo regime nazista para provar sua fidelidade ao partido, até mesmo apoiando a queima de livros de autores judeus e qualquer outro material não alemão e anti-alemão. Olá, eu sou o Pedro e vou falar sobre pluralismo, policracia e federalismo e a ideia de Schmitt sobre o dever do Führer defender o direito. Sobre pluralismo, policracia e federalismo, para Schmitt, a República de Weimar possuiu três características. O pluralismo, que significa uma multiplicidade de poderes sociais organizados de forma estável e que agem em todo o Estado, nas unidades federativas e territórios. A policracia, que é o conjunto de titulares juridicamente autônomos em cuja independência a vontade política encontrava uma limitação. E a consequência da policracia seria a falta de homogeneidade, a desorganização, uma espécie de uma autonomização da vontade estatal. O federalismo, que significa uma proximidade e a solidariedade de uma multiplicidade de estados, como, por exemplo, uma pluralidade de formações estatais. O Estado contemporâneo não era mais capaz de ser pensado pelo liberalismo clássico contemporâneo, porque atingia um tamanho grau de complexidade que as relações entre o Estado e a economia não podem mais ser pensadas nos termos liberais clássicos, como uma absoluta liberdade de mercado e o não intervencionismo. O Estado está diretamente ligado à economia, que não é possível ser caracterizado como não intervencionista, possuindo diversos ramos do direito, como o direito do trabalho e o direito tributário, que é uma conciliação estatal entre as controvérsias salariais que tornam o Estado em estado assistencial. Além do fato de a Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, ter de cumprir com reparações a estados estrangeiros, destinando grandes volumes de recursos. O Estado intervencionista, visualizado por Schmitt, esse Estado se mostra incompatível com uma estratégia liberal de não intervenção, porque o pluralismo e a policracia se tornam um movimento que conduz ao hamletismo político, à paralisia decisória. De outra forma, a suficiência da autorregulação do mercado seria uma estratégia para favorecer os grupos mais fortes. O pluralismo policrático do Estado federal moderno conduz à falência do Estado legislativo e à crise do parlamento, enquanto órgão capaz de decidir. Para Schmitt, a crença de que o parlamento seria o local privilegiado onde aconteceria a transformação do egoísmo dos partidos numa vontade política estatal acima dos egoísmos e dos próprios partidos é uma crença mais liberal do que democrática. O perigo do Estado provisório das coligações partidárias é semelhante, sendo o pluralismo o principal fator. O sistema pluralista, com seus contínuos acordos, transforma o Estado numa rede de compromissos que faz os partidos se revezarem e dividirem os encargos e vantagens, mantendo uma contínua ameaça de crise e indecisão. Para Schmitt, apenas a decisão de um poder unificador e ditatorial tem a capacidade de encerrar a discussão e decidir, e assim poderia conferir unidade ao Estado e a intervenção estatal na economia. Por esse motivo, o parlamento no Estado contemporâneo é o palco das divisões pluralistas das forças sociais. A ditadura, para o pensamento schmittiano, é a forma de combater o pluralismo que é consequência necessária do institucionalismo ou pensamento da ordem concreta. É nesse sentido que Schmitt pode ser classificado como ideologicamente monista e juridicamente pluralista. Aí reside uma das tensões mais importantes do pensamento schmittiano, porque advoga um Estado forte e unitário que articule o jogo relativamente autônomo das instituições enquanto fontes geradoras de conteúdos jurídicos. Schmitt procura encontrar uma fórmula política e jurídica para solucionar os problemas estruturais que o Estado econômico e o pluralismo político geravam. O Estado deve se sobrepor às demais instituições. Todavia, um Estado dessa natureza não pode existir sem um poder soberano. Schmitt defende a tese da necessidade da superação da teoria liberal clássica e da tripartição dos poderes. O Estado não pode estar fragmentado em poderes autônomos que se contraporiam entre si e se equilibrariam. E o Führer seria a expressão do próprio Estado, absorvendo as funções legislativas através de medidas, decretos, delegações legislativas e judiciárias. O Führer seria, então, o próprio guardião da Constituição. Sobre o Führer defender o Estado, Schmitt, no texto sobre o guardião da Constituição, desenvolve a tese de que o Führer deveria ser o verdadeiro guardião da Constituição. Os tribunais formados por magistrados não apresentam condições necessárias para a manutenção da unidade do sistema político e jurídico implícito na Constituição, visto que lhes falta a legitimidade e a responsabilidade política. Schmitt radicaliza essa ideia no texto de 34, que leva o nome de o Führer defende o direito, enumerando as responsabilidades que o Führer deve ter na manutenção da ordem e das instituições, contrastando com a proposta de Montesquieu. Para ele, decisão tomada por um juiz independente
significa a submissão do chefe e dos seus seguidores a um não-chefe, politicamente não responsável, que constituiria um grave problema e uma contradição inaceitável. Schmitt apresenta em uma conferência, na qual desenvolve uma análise da crise institucional alemã e já aponta para a sua solução, que seria com a ascensão do nazismo. Ele evidencia uma contradição fundamental no seio da estrutura estatal alemã do Segundo Reich. Por um lado, havia uma instituição forte que forjava o espírito do Império Germânico, o Exército, e por outro lado, o ordenamento jurídico constitucional liberal. E o ordenamento jurídico constitucional liberal burguês, a questão da decisão política era colocada numa situação ambígua e contraditória, que seria superada com a ascensão ao poder do líder político-militar Adolf Hitler. No sistema pluralista parlamentar, a vontade política estatal é resultado de um sistema de compromissos cotidianos e coalizões variáveis de partidos. Porém, o Exército, que foi a única instituição alemã que conseguiu manter-se imune ao pluralismo weimariano e, deste modo, pôde atuar como poder unificador das instituições que formavam o Estado germânico. Para Schmitt, Adolf Hitler seria o chanceler do Reich e um soldado político, e iniciou os processos de dissolução das contradições com o constitucionalismo burguês, provocando uma revolução estatal com instituições genuinamente germânicas, coordenadas pelo exército prussiano e reunificando o poder político. Com o advento do Estado totalitário, o receio de Schmitt, no sentido de que a Alemanha seria vítima da laceração provocada pelo pluralismo partidário e policracia das instituições, é momentaneamente superado. Opa, tudo bem, gente? Da minha parte, eu vou tratar sobre o Estado, o movimento e o povo, que são algumas das ideias que o Schmitt demonstra no seu livro. Ele considera que o Estado Nacional Socialista seria composto por 3 elementos: o movimento, o povo e o Estado. Ou seja, cada um desses se correlacionam e necessitam um do outro para existir. E quando se tem os 3 juntos, interligados, se daria o Estado Nacional Socialista. O Estado seria a peça estática daquilo, a que não mudaria e a que se manteria. O movimento seria a coisa dinâmica desse vínculo. Seria o que movimentaria, o que mudaria, o que estaria sempre em movimento mesmo. E o povo seria uma coisa apolítica, mas que ligaria esses elementos, ligaria todos os elementos. Tendo esses 3 ligados e correlacionados, você teria o Estado Nacional Socialista. Esse Estado que ele acreditava já estaria formado na União Soviética e estaria também na Alemanha, na Itália fascista formado. E seguiria o caminho dessa Alemanha fascista, que é a Alemanha de Hitler, do Reich, estava seguindo esse caminho para isso. Mas aí o que o Reich precisaria fazer para continuar nesse caminho, de conseguir esse Estado consolidado com esses 3 elementos? Ele teria que eliminar as fragmentações políticas para ter, de certa forma, um Estado total, dando um novo sentido do partido, porque o partido se tornaria a imagem e a garantia da união do Estado, ou seja, concentraria todo no partido as responsabilidades da união, do movimento, do povo, tudo num partido, e a imagem do Reich seria aquela que representaria o Estado e todos os poderes juntos, eliminando qualquer indecisão ou conflito que pode ter entre um poder ou outro poder, ou seja, entre o Estado, o movimento do povo, entre o legislativo e o executivo, qualquer movimento que poderia ter assim, seria eliminado, porque estaria tudo concentrado no partido e naquela imagem do Reich, que seria o líder do partido, que no caso, na época da Alemanha, era o Hitler. Outra questão que ele aborda, e é que eu vou demonstrar aqui agora, é a igualdade de Stipe, e o Furhug, não sei se é assim a pronúncia certa, seria eliminar a multiplicidade da vida particular, mantendo só um pensamento ou um pensamento formal unitário que ele usa, que aborda todas as esferas da vida pública, ou seja, um pensamento único sobre o Reich, sobre o Estado, sobre tudo, sobre as outras questões, e que esse pensamento seria único. Por isso não geraria, não tendo pensamento diferente, não geraria conflito, ou não geraria qualquer briga entre os poderes. E quanto maior fosse essa necessidade de um pensamento, maior seria o Estado e maior seria ele forte para manter essa unidade política, porque é uma das coisas que se ressalta. Tendo os elementos, você tem que se manter essa unidade política e esse Estado forte e mantendo, pressionando, com até mesmo, igual é agora, um ideal para o povo todo. Outra questão que é abordada no texto seria a igualdade de tipo. Seria o comandado se sentir igual ao comandante. Ele obedeceria por hierarquia pelo comando, mas sim, se sentiria igual. Porque pode ser por causa desse pensamento ou por causa dessas ideias,
mas muito pela questão da igualdade, de você entender o que o que está te comandando está tendo esse ideal. Porque isso também voltaria na questão do elemento do povo e do movimento, ou seja, tudo junto, todas as questões juntas, formariam uma só. Então, essas são as questões que eu abordei agora, lembrando que isso tudo são uma questão no pensamento de perto ou pré-Segunda Guerra, ou seja, são pensamentos que hoje talvez a gente tenha diferentes ou não tenha mais o mesmo, mas são esse pensamento daquele tempo. Então essa é a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado, e é isso.